Olá, vamos dar sequência ao estudo da prisão preventiva e depois ainda nesta aula eu vou falar da prisão temporária. Seguindo então a prisão preventiva. Causas de exclusão da antijuridicidade. O artigo 314 do Código de Processo Penal diz que não cabe prisão preventiva nas hipóteses do artigo 23 do Código Penal, isto é, quando presentes uma das excludentes da antijuridicidade do artigo 23, que é legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Então, caracterizada uma dessas situações, o juiz não deve decretar a prisão preventiva. Evidente, né? Porque daí o prognóstico é de uma sentença absolutória. Então, realmente não faz sentido aí a prisão preventiva. Embora o Código se refira às excludentes da antijuridicidade do artigo 23 do Código Penal, por analogia em bonam partem, abrange qualquer excludente da antijuridicidade, mesmo fora do artigo 23. Então, outras excludentes da antijuridicidade, portanto, por exemplo, artigo 128 do Código Penal, o juiz não deve decretar a prisão preventiva, ok? Aqui, o juiz, não é preciso a certeza da excludente da antijuridicidade, basta um juízo de probabilidade que o sujeito tenha agido acobertado por uma excludente da antijuridicidade. Bom, na hipótese de excludentes da culpabilidade, o Código de Processo é omisso, mas por analogia entende-se que o juiz também não deve decretar a prisão preventiva, posto que o prognóstico é de uma sentença absolutória. Então, o juiz não deve decretar a prisão preventiva na hipótese de excludentes da culpabilidade, por exemplo, coação moral irresistível, um erro de proibição excusável e outras. Bom, uma observação no tocante à inimputabilidade por doença mental. Porque na inimputabilidade por doença mental, então, doente mental que pratica aí, por exemplo, um homicídio, em suma, a sentença é absolutória imprópria. Ele sofre medida de segurança. Então, no caso de inimputabilidade, vocês vão encontrar nos livros doutrinários a posição de que é possível a prisão preventiva, ok? Na hipótese de inimputabilidade por doença mental. Eu faço uma ressalva, que na inimputabilidade por doença mental, o juiz deve substituir a prisão preventiva pela medida de internação provisória, artigo 319, inciso 8º. Então, a internação provisória é uma medida alternativa diversa da prisão, cabível quando o sujeito for inimputável do artigo 26. Então, essa internação provisória ela é cabível, exige que o agente seja inimputável, do artigo 26, que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa e que haja aí o risco de reiteração criminosa. Então, o inimputável do artigo 26, embora ele seja isento de pena, em vez de decretar prisão preventiva, o juiz decreta a internação provisória, se for crime com violência ou grave ameaça e houver o risco de reiteração criminosa, ok? Muito bem. Duração da prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é decretada por tempo indeterminado. Ela não tem um período certo de duração. Entretanto, ela não pode perdurar de forma exagerada, pois daí haverá a violação dos princípios da duração razoável do processo, da necessidade e da proporcionalidade. Então, resumindo, a prisão preventiva é decretada por tempo indeterminado, mas tem um limite. Esse limite é traçado pelos princípios da duração razoável do processo, princípio da necessidade e princípio da proporcionalidade. Bom, para analisar a duração da prisão preventiva,
nós temos que analisar o excesso de prazo antes da instrução criminal e o excesso de prazo depois da instrução criminal. Lembrando que a instrução criminal é a fase de produção das provas orais, por exemplo, testemunha, inquirição de vítimas, ok? Então, primeiro, o excesso de prazo antes da instrução criminal. Se houver excesso de prazo antes da instrução criminal, caracteriza constrangimento ilegal. Será cabível o habeas corpus, ok? Então, o excesso de prazo por culpa do Poder Judiciário ou do Ministério Público, que fica pedindo diligências excessivas. Então, excesso de prazo antes da instrução criminal, antes do término da instrução criminal, por culpa do Judiciário ou do Ministério Público, constrangimento ilegal, cabe habeas corpus para soltar o réu, ok? Agora, se for excesso de prazo por culpa da defesa, a instrução nunca termina por culpa da própria defesa, que fica com medidas protelatórias, daí não cabe habeas corpus, daí o sujeito continua preso, é o que diz a súmula 64 do STJ. Bom, mas qual é o prazo para instrução criminal? Vamos lá, em regra, a lei não prevê um prazo para o término da instrução criminal. A lei não prevê prazo em regra. Ok? Salvo nas seguintes hipóteses. Primeiro, na justiça militar, a instrução deve terminar em 50 dias. Artigo 390 do Código de Processo Militar. Segunda exceção, organização criminosa. A instrução deve se concluir em 120 dias, 120, prorrogáveis por mais 120. Então, pode chegar até 240. Artigo 22 da Lei 12.850, de 2013. É o prazo para instrução, não é para sentença, é para terminar a instrução. E no júri, na primeira fase do júri, primeira fase que vai da denúncia até a pronúncia, que é a fase do sumário da culpa, no procedimento do júri, a primeira fase tem que terminar em 90 dias, artigo 412 do Código de Processo Penal. Aqui é a primeira fase que vai até a pronúncia, até a sentença de pronúncia. Aqui não é nem para instrução, é para prolatar já a sentença de pronúncia em 90 dias. Fora dessas hipóteses, a lei não prevê um prazo para a instrução nem para o término do procedimento. A jurisprudência inicialmente havia fixado o prazo em 81 dias para o término da instrução. Mas a partir da Lei 11.719 de 2008, esse prazo de 81 dias aumentou. Então hoje se fala em 95 dias a 190 dias, dependendo do tipo de crime, né? Isso para o procedimento comum ordinário. Dependendo do tipo de crime, porque tem crime, por exemplo, em que o inquérito policial ele pode ter um prazo mais longo, por exemplo, crimes hediondos, né, e equiparados. Então, mas varia então entre 95 a 190 dias, de acordo com a doutrina dominante. Daí tem que sair contando os prazos, né? Então, em regra, inquérito policial para indiciado preso, 10 dias, denúncia, mais 5 dias. Recebimento da denúncia, mais 5 dias. Resposta da acusação, mais 10 dias. E soma esses prazos. Ok? Agora, a jurisprudência entende que o excesso tem que ser calculado globalmente, não isoladamente. Globalmente, não isoladamente. Essa é a jurisprudência dominante. Então, por exemplo, o inquérito não terminou em 11 dias. Demorou 11 dias para acabar, em vez de 10 dias. Mas a denúncia foi oferecida já imediatamente, então vai compensando. Essa é a posição dominante. Os prazos se computam globalmente e não isoladamente. Bom, então antes da instrução, há sim excesso de prazo. Se a instrução não concluir nesses prazos, ok? Haverá constrangimento ilegal, salvo se for por culpa da defesa. Agora, encerrada a instrução criminal, daí não há mais constrangimento ilegal, segundo a jurisprudência. Nós temos duas súmulas, a súmula 52 do STJ, que diz, olha, após a instrução criminal, daí não há que se falar mais em excesso de prazo. Então, o juiz está demorando para sentenciar, o tribunal está demorando para julgar,
não há mais falar-se em excesso de prazo, depois que termina a instrução criminal. E a súmula 21 do STJ diz algo parecido. Depois da pronúncia, não há mais excesso de prazo nos crimes dolosos contra a vida. Então, essas duas súmulas dizem o seguinte, então, após encerrada a instrução, ou então após a pronúncia nos crimes dolosos contra a vida, não há mais que se falar em excesso de prazo. Por isso, os réus acabam ficando presos preventivamente, aí, às vezes por 1 ano, 2 anos, né? Então, essas duas súmulas são muito ruins, muito negativas, porque acabam estimulando a morosidade da justiça, ok? Então, o réu vai poder ser mantido preso enquanto aguarda a sentença, enquanto aguarda o julgamento do recurso, enquanto aguarda a designação do júri. Agora, se a demora, mesmo após a instrução, mesmo após a pronúncia, se a demora for muito excessiva, extrapolar o razoável, daí cabe habeas corpus para soltar. Ok? Então, por exemplo, se ele está preso preventivamente há 4 anos já, 3 anos, daí é uma demora muito excessiva, daí caberia o habeas corpus. Ok? Para liberar. Bom, a liberdade provisória por excesso de prazo, primeira corrente, é plena, isto é, sem qualquer restrição. Segunda corrente, que é a dominante no STJ, é pacífico. Quando se concede a liberdade por excesso de prazo, é possível estabelecer algumas restrições. Por exemplo, comparecer a todos os atos do processo sob pena de revogação. Então, é possível, então, quando se concede a liberdade por excesso de prazo, estabelecer restrições, por exemplo, proibir de sair do país, obrigar a comparecer a todos os atos do processo, tá? Dominante. O efeito extensivo do habeas corpus, quando concede a liberdade provisória, é possível também estender para outros corréus. Então, são 2 corréus, só um que impetrou habeas corpus. E o tribunal entendeu aí que houve excesso de prazo. Então, pode conceder de ofício o efeito suspensivo para aquele corréu que não tinha impetrado o habeas corpus. É o artigo 581 do Código de Processo Penal. Concedida a liberdade provisória por excesso de prazo, poderia ser decretada novamente a prisão preventiva? Então, concedida a liberdade provisória por excesso de prazo, poderia ser decretada a prisão preventiva? Resposta: sim, desde que com base em fatos supervenientes. É possível uma nova prisão preventiva, mas com base em fatos supervenientes e não com base nos mesmos fatos anteriores. Bom, vamos falar agora da fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva. A decisão que decreta a prisão preventiva deve ser fundamentada. Artigo 315 do Código de Processo Penal. Toda decisão deve ser fundamentada, né? Toda decisão judicial. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Então, evidentemente que deve ser fundamentada. O juiz não pode fundamentar genericamente, dizer, decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, por exemplo. Não basta ele dizer isso. O juiz tem que apontar os fatos concretos que tornam a prisão preventiva necessária. Então, a fundamentação é a seguinte: primeiro, o juiz tem que apontar os fatos concretos que tornam a prisão preventiva necessária. E segundo, tem que esclarecer as razões de a prisão ser imprescindível. Então, apontar os fatos concretos e mostrar as razões pelas quais ela é imprescindível. E dizer no qual fundamento que se enquadra na lei, qual fundamento legal que se enquadra, se é garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da instrução, ou seja, garantia de aplicação da lei penal, tem que dizer qual é o fundamento legal também. Então, a fundamentação tem que estar na própria decisão, ok? Tem que estar na própria decisão que decreta a prisão preventiva. Agora, é muito comum, às vezes, o juiz, em vez de ele fundamentar, ele adota como razão de decidir os fundamentos do requerimento do Ministério Público ou da representação da autoridade policial. Ok? Então, o Ministério Público fundamentou a prisão preventiva, pediu, a autoridade policial representou, e o juiz, ele diz, adota como razão de decidir da prisão preventiva os fundamentos do Ministério Público ou da autoridade policial. É a chamada fundamentação per relationem.
quando se reporta aos fundamentos de uma manifestação. Ok? E nem transcreve, porque se ele transcrevesse na decisão, tudo bem. Quando ele transcreve a fundamentação do MP, do delegado na decisão, daí não tem problema. O problema é quando ele não transcreve, ele simplesmente se reporta à fundamentação, mas sem transcrever. Uma corrente doutrinária entende que essa decisão é nula, mas o STJ admite como válida, diz, é possível desde que a fundamentação do Ministério Público ou da autoridade policial esteja boa, desde que seja o juiz se reportou a uma fundamentação, mas a fundamentação está correta, a fundamentação do MP ou da autoridade policial, então, em suma, o STJ admite essa fundamentação per relatione, que é muito criticado. Agora, a falta de fundamentação ou a deficiência da fundamentação, daí a decisão é nula, decisão que decreta prisão preventiva, sem fundamentar ou fundamentando de forma nula, de forma deficiente, né? É uma decisão nula e cabe habeas corpus, ok? Tudo bem. Prisão preventiva e as contravenções penais. Não cabe prisão preventiva nas contravenções penais, pois os artigos 312 e 313 se referem a crime. Portanto, não cabe prisão preventiva nas contravenções, porque esses dois artigos se referem a crime. É proibida a analogia aqui em normas restritivas de direito. Não pode fazer uma analogia para ampliar as possibilidades de prisão. Prisão preventiva em crime culposo. Em regra, também é proibida a prisão preventiva em crime culposo, pois o artigo 313, ele se refere a crimes dolosos. Mas temos duas exceções, duas possibilidades de prisão preventiva em crime culposo. Primeiro, dúvida sobre a identidade civil do agente. No caso de dúvida sobre a identidade civil do agente, é possível a prisão preventiva em crime culposo. É o parágrafo único do artigo 313. Parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal, ele não se refere a crime doloso. Então, no caso de dúvida sobre a identidade civil do agente, é cabível a prisão preventiva, seja crime doloso ou culposo. E a segunda hipótese é o descumprimento injustificado de medidas alternativas do artigo 319. O descumprimento injustificado dessas medidas alternativas do 319 do Código de Processo Penal, aí cabe também a prisão preventiva, mesmo se for crime culposo, porque nesse caso não se aplica, segundo a jurisprudência dominante, quando é descumprimento de medidas alternativas, não se aplica o artigo 313, não precisa ser aplicado o 313. Prisão preventiva domiciliar. Vamos falar agora da prisão preventiva domiciliar. Bom, a prisão domiciliar é o recolhimento do réu em sua residência em tempo integral. Recolhimento do réu em sua residência em tempo integral. E ele só pode se ausentar da residência com autorização judicial. Artigo 317 do Código de Processo Penal. Bom, então, quais as hipóteses que o juiz pode decretar uma prisão preventiva domiciliar? Essas hipóteses estão no artigo 318 do Código de Processo Penal. Primeiro, maior de 80 anos, criminoso maior de 80 anos. Segundo, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Terceiro, imprescindível, quando o criminoso for imprescindível para os cuidados especiais de pessoa com menos de 6 anos ou deficiente. Pode ser deficiente físico ou mental. Então, o criminoso, a criminosa, né, for imprescindível para os cuidados especiais de uma criança com menos de 6 anos ou de uma pessoa com deficiência física ou mental. Aqui, o criminoso, a criminosa, não precisa ser pai nem mãe, tá? Porque quando é pai e mãe, é uma outra situação que eu já vou falar. Então, exemplo, avós, tutor, guardião. Em suma, ele é imprescindível para os cuidados especiais de uma criança com menos de 6 anos ou então de uma pessoa com deficiência. Outra hipótese, gestante.
Então, a gestante também é possível a prisão preventiva domiciliar. Pouco importa aqui o tempo da gravidez, da gestação, não se exige uma gravidez de risco, não se exige aqui uma gravidez de risco. Outra hipótese, mulher com filho até 12 anos incompleto. Aqui ela não precisa ser imprescindível, né? Qualquer mulher com filho com menos de 12 anos, filho com menos de 12 anos, o juiz, em princípio, pode conceder a prisão preventiva domiciliar. E, por fim, homem com filho com menos de 12 anos, desde que ele seja imprescindível para o cuidado desse filho. Então, se for mulher, não precisa ser imprescindível para o cuidado do filho com 12 anos incompletos. Agora, se for homem, ele precisa ser imprescindível para o cuidado desse filho com 12 anos incompletos, ou menos de 12 anos, né? Na mesma coisa. Daí teria direito à prisão preventiva domiciliar. Então, perceba que essa prisão preventiva domiciliar, ela se baseia em razões humanitárias. Em qualquer crime é possível essa prisão preventiva domiciliar, mesmo se for crime hediondo, tráfico de drogas, ok? Agora, para o juiz conceder essa prisão preventiva domiciliar, né, substituir a prisão preventiva comum pela domiciliar, é preciso prova idônea dos requisitos acima. Tem que comprovar esses requisitos. Não basta alegar, tem que comprovar. Na dúvida, o juiz não vai conceder a prisão preventiva domiciliar, porque nessa fase do processo, na dúvida, vigora o princípio indúbio pro societate. Portanto, na dúvida, o juiz não concede essa prisão preventiva domiciliar, porque nessa fase, na dúvida, vigora o princípio indúbio pro societate. Concedida essa prisão preventiva domiciliar, se houver o descumprimento injustificado, o juiz decreta a prisão preventiva comum ou ordinária. Ok? Bom, se o réu se enquadra numa dessas situações do artigo 318, por exemplo, tem mais de 80 anos, o juiz ele é obrigado a decretar a prisão preventiva domiciliar ou ele pode optar pela prisão preventiva comum? Bom, ainda que o réu se enquadre nas situações do artigo 318, a concessão do benefício da prisão preventiva domiciliar é uma faculdade do juiz, é o que diz a doutrina, é uma faculdade do juiz, não é propriamente um direito do réu, é uma faculdade do juiz. O juiz vai analisar, primeiro, se enquadra no 318. Se se enquadrar, o juiz vai analisar se essa medida domiciliar é suficiente para afastar o periculum in libertatis, o perigo do réu em liberdade. Então não basta se enquadrar no artigo 318. É preciso que a prisão domiciliar seja suficiente para afastar o periculum in libertatis. Então é uma faculdade do juiz, o juiz que vai analisar isso. Agora, tem duas hipóteses em que realmente o juiz tem o dever de conceder a prisão preventiva domiciliar, em vez da prisão preventiva comum. O juiz tem o dever de conceder a prisão preventiva domiciliar em duas hipóteses. Primeiro, gestante, nos crimes sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. E nos crimes, então, gestante, vamos colocar as duas hipóteses. Primeiro, gestante e, segundo, mãe ou responsável com criança com deficiência. Mãe ou responsável por uma criança deficiente. Então, primeira hipótese, gestante, e segundo, mãe ou responsável por uma criança com deficiência. Nessas duas situações, o juiz tem o dever de conceder a prisão preventiva domiciliar em vez da prisão preventiva comum. Salvo nos seguintes crimes. Primeiro, crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa. E segundo, crime contra a própria criança ou contra um dependente. Nesses casos, mesmo sendo gestante, mesmo sendo mãe de uma pessoa com deficiência, o juiz, de uma criança com deficiência, o juiz não vai poder conceder, tá certo? Então, não tem o dever de conceder, vamos dizer assim. O juiz só vai ter o dever de conceder nessas duas situações, primeiro, se for crime sem violência
ou grave ameaça contra a pessoa e que a vítima também deste crime não seja filho nem dependente da pessoa. A prisão preventiva domiciliar pode ser cumulada ou não com medidas alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Então é possível cumular ou não com medidas alternativas do 319, por exemplo, monitoramento eletrônico, proibição de contato com determinada pessoa, ok? Qual é a diferença entre a prisão preventiva domiciliar e o recolhimento domiciliar? Bom, a prisão preventiva domiciliar é uma prisão, vamos dizer, tem natureza de prisão preventiva, né? É uma prisão cautelar. O recolhimento domiciliar não é prisão, é classificado no Código como medida alternativa, como medida diversa da prisão, está no artigo 319, ok? A prisão preventiva domiciliar é para as pessoas do artigo 318, tá? Por exemplo, maior de 80, gestante. O recolhimento domiciliar é para qualquer pessoa. A prisão preventiva domiciliar é cumprida em tempo integral, vai ficar na própria residência, não pode sair sem ordem do juiz, manhã, tarde e noite, ok? Já o recolhimento domiciliar só se recolhe no período noturno e nos dias de folga, ok? A prisão preventiva domiciliar vai ter detração penal, o tempo que cumpre de prisão preventiva domiciliar vai ser abatido da eventual pena. O recolhimento domiciliar não tem previsão legal para detração penal. Então, em princípio, não tem a detração, a não ser se fizer uma analogia em bonum partem aí, mas o tema aí é polêmico. Na prisão preventiva domiciliar, o juiz pode ordenar que a residência seja vigiada externamente, pode ordenar em suma, que seja vigiada por policiais, que aplica a lei da prisão domiciliar, a lei 5.256, que é a lei da prisão domiciliar. Já no recolhimento domiciliar, como não é prisão, não está classificado como prisão, o recolhimento domiciliar não caberia, o juiz não poderia ordenar aí que o local fosse vigiado, ok? Prisão temporária domiciliar. Prisão temporária domiciliar não é possível. A lei prevê a prisão preventiva, não prevê a prisão temporária domiciliar. A analogia aí também não é possível, porque a prisão preventiva ela tem duração indeterminada. A prisão temporária tem uma duração curta. A prisão temporária é para assegurar as investigações, então fica incompatível aí com a prisão domiciliar, né? Então, em suma, prisão domiciliar temporária não é possível porque não tem uma analogia com a prisão preventiva aí. Porque a prisão temporária tem curta duração e ela é necessária para as investigações aqui, né? Para o êxito das investigações. Vamos lá. Qual a diferença entre a prisão preventiva domiciliar e o regime aberto domiciliar? A prisão preventiva domiciliar, conforme já vimos, ela é decretada antes do trânsito em julgado da condenação, nas hipóteses do artigo 318. Do Código de Processo Penal. Então, é decretada antes do trânsito de julgado. Segundo, nas hipóteses do artigo 318. E terceiro, é uma prisão processual. Ok? Prisão cautelar. Agora, o regime aberto domiciliar, ele é decretado depois do trânsito em julgado, não é isso? Depois do trânsito em julgado. Tem a natureza de pena, é uma prisão pena, porque é depois do trânsito em julgado. E é cabível para as pessoas do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Que é o maior de 70 anos. Segundo, doente grave. Terceiro, quem tem filho menor ou com deficiência física ou mental. E quarto, gestante. Então, maior de 70, doente grave, filho menor ou deficiente físico ou mental e a gestante. Então, o regime aberto domiciliar é uma forma de cumprir o regime aberto, é uma forma de cumprir pena. Essas pessoas do artigo 117 da Lei de Execução Penal. É possível apenas para o regime aberto, não é possível para quem está no regime fechado.
Bom, e para quem está no regime semiaberto, seria possível para quem está no regime semiaberto? Se não houver vaga no regime semiaberto, ok? A pessoa foi para o semiaberto e não tem vaga no semiaberto, ela vai para o aberto, ok? E se no aberto também não tiver vaga, daí vai cumprir o regime aberto domiciliar. Então, o regime aberto domiciliar é cumprido para as pessoas do artigo 117, e quando não há vaga no regime aberto, qualquer pessoa pode cumprir a pena, mesmo não se enquadrando no artigo 117 da Lei de Execução Penal. Se não tem vaga no regime aberto, vai cumprir em casa, ok? Lembrando que a prisão preventiva domiciliar é uma prisão em tempo integral, manhã, tarde e noite. Já o regime aberto domiciliar, a pessoa fica recolhida em casa só no período noturno e nos dias de folga. Ok? Muito bem, vamos falar agora da prisão temporária. A prisão temporária é regida pela Lei 7.960. Então tem uma lei específica, 7.960 de 89. É a decretada pelo juiz na fase das investigações criminais em relação a determinados delitos previstos em lei. Então, é decretada pelo juiz na fase das investigações criminais em relação a determinados delitos especificados na lei. Então, só cabe essa prisão na fase das investigações. Então, é uma prisão decretada quando for necessária para as investigações. Só que uma observação, o indiciado continua tendo direito ao silêncio, mesmo com a sua prisão temporária decretada, ele tem direito ao silêncio. Tá? Essa prisão temporária nunca pode ser decretada na fase judicial. É só na fase das investigações criminais, nunca na fase judicial. Assim, recebida a denúncia, o juiz tem que revogar a prisão temporária. Ele revoga a prisão temporária e concede a liberdade provisória, ou então ele substitui a prisão temporária pela prisão preventiva. Então, uma vez que ele já recebida a denúncia, ele vai ter, primeira hipótese, ele revoga a prisão temporária e concede a liberdade provisória. Segunda hipótese, ele substitui a prisão temporária pela prisão preventiva. Mas a prisão temporária ela nunca pode perdurar durante o processo, portanto. A Lei 7.960, ela prevê a prisão temporária para as investigações em inquérito policial. Investigações em inquérito policial, mas a doutrina e a jurisprudência admite a prisão temporária para qualquer investigação criminal. Qualquer investigação criminal é uma interpretação extensiva, não só para investigação e inquérito, mas para qualquer investigação criminal. Por exemplo, investigação presidida pelo Ministério Público, presidida por CPI, presidida pelo presidente do tribunal, né, quando se investiga juiz. Okay? Qualquer investigação criminal é cabível a prisão preventiva, mas sempre dependendo de decisão judicial. Requisitos para decretação da prisão temporária. Requisitos para decretação da prisão temporária. O artigo 1º da lei, ele é muito confuso, ele tem 3 incisos. O inciso 1 diz, é cabível a prisão temporária. Inciso 1, quando for imprescindível para as investigações. Daí o inciso 2, quando o indiciado não tem residência fixa ou não fornece os elementos de sua identificação. E o inciso 3º prevê os crimes que admite, por exemplo, homicídio, estupro, etc. Então o inciso 1 diz, cabível a prisão temporária quando for imprescindível para as investigações. O inciso 2, cabível a prisão temporária quando não tem residência fixa ou não fornece os elementos para a sua identificação. E o inciso 3º menciona os crimes onde ela é cabível. Aí nós temos 4 correntes. Primeira corrente, basta um desses incisos. Essa corrente não é aceita, porque facilitaria demais, né? Basta um dos incisos, então se não tem residência fixa já pode decretar, ou mesmo tendo residência fixa, pelo fato de ser um dos crimes ali já se decreta, viola aí o princípio da presunção da inocência, né? Então essa corrente não tem sentido. Segunda corrente, é preciso os 3 requisitos cumulativos, os 3 incisos cumulativos. Essa corrente também dificulta demais. Terceira corrente,
é preciso os 3 incisos cumulativos e ainda a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Daí não decreta nunca prisão temporária, né? Que é preciso os 3 incisos e ainda os requisitos da prisão preventiva. Então são 3 correntes absurdas. Prevalece a 4ª corrente, é pacífico, é a 4ª corrente que vocês têm que guardar. Basta os requisitos do inciso 1 ou 2 e somente é cabível nos crimes do inciso 3º. Ok? Então, basta os requisitos do inciso 1 ou 2 e é cabível nos delitos, apenas nos delitos que a lei admite. É os delitos do inciso 3º e depois também na lei dos crimes hediondos, que também admite, já falo disso. Então vamos analisar os requisitos da prisão preventiva. Então, primeiro requisito, eu vou dividir em 2 requisitos, tá? Então, primeiro requisito, ela tem que ser imprescindível para as investigações ou quando não tem residência fixa, ou quando não fornece os elementos para identificação. Basta um desses, tá? Então, primeiro requisito, imprescindível para a investigação, ou não tem residência fixa, ou não fornece os elementos para ser identificado. Basta um desses requisitos. Ok? Só uma observação. Se não tem residência fixa, por ser miserável, por não ter uma casa, em suma, por ser morador de rua, não tem cabimento prisão temporária nem preventiva, tá? O sujeito não tem residência fixa, porque ele é um morador de rua, porque ele não tem dinheiro para ter uma casa. Então não tem cabimento decretar prisão temporária ou mesmo a preventiva, se o sujeito não tem residência fixa em razão de ser um morador de rua. E uma outra observação, que a lei diz aqui, ó, cabe a prisão temporária quando não fornece os elementos para identificação. Se não fornecer os elementos para identificação, cabe a prisão temporária. Leia-se, desde que a identificação criminal não resolva o problema. Porque se ele não fornece os elementos para identificação, é cabível a identificação criminal. E se a identificação criminal resolver o problema, não precisa decretar prisão temporária. Então, quando se diz cabe a prisão temporária se não fornecer os elementos para identificação, leia-se, desde que a identificação criminal, que é aquela datiloscópica, né, tocar piano, não resolva o problema. Então, o primeiro requisito, imprescindível para as investigações, ou não ter residência fixa, ou não fornecer os elementos para identificação. Basta um desses elementos. E o segundo requisito, fundada a razão de autoria ou participação nos seguintes delitos, que eu já vou falar. Então, fundada a razão, leia-se, indícios suficientes de autoria ou de participação nos seguintes delitos. Bom, só cabe a prisão preventiva, vocês têm que ou melhor, a prisão temporária, só cabe a prisão temporária, vocês têm que analisar o rol do artigo 1º, inciso 3º da lei de prisão temporária e também o rol dos crimes hediondos. Então, são 2 róis para serem examinados. Então, cabe a prisão temporária no artigo 1º, inciso 3º, naqueles crimes, e também nos crimes hediondos e equiparados, porque a Lei 8.072 de 90 prevê a prisão temporária também para crimes hediondos e equiparados. Ok? Então, para esses crimes, vocês têm que olhar para esses 2 róis. O do artigo 1º, inciso 3º, da Lei de prisão temporária, e o dos crimes hediondos e equiparados. Ok? Outros crimes não admitem prisão temporária. Bom, quais são então os crimes que admitem a prisão temporária? Bom, então nós podemos dizer aqui, nós temos aqui, vamos seguir o artigo 1º, inciso 3º da Lei de prisão temporária. Homicídio doloso, homicídio doloso, então primeiro, nem precisava estar aqui porque a lei dos crimes hediondos já o contempla, né? Então, homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo ainda que simples, extorsão, ainda que seja uma extorsão simples, extorsão mediante sequestro, essa aqui já é crime hediondo, né? Nem precisava também. Estupro, o estupro é crime hediondo, também nem precisava. Então, o estupro de vulnerável também admite a prisão temporária porque ele é crime hediondo. Ele não está no rol da lei da prisão temporária, mas ele está no rol dos crimes hediondos. O estupro de vulnerável, que é o 217A. Outro que admite epidemia com resultado morte. Outro, envenenamento
de água potável, de alimentos ou remédios, né? Substâncias alimentícias ou medicinais. Envenenamento qualificado pela morte, né? Envenenamento de água potável ou substâncias alimentícias ou medicinais qualificado pela morte, admite também. Associação criminosa é o artigo 288, que antes chamava quadrilha ou bando, hoje tem o nome de associação criminosa, também admite a prisão temporária. Agora cuidado, o 288A do Código Penal, que é o crime de constituição de milícia, não admite, porque não está no rol. O 288, a associação criminosa, admite. 288A, que é constituição de milícia, não admite, porque não está no rol. Também admite o genocídio, o crime contra o sistema financeiro, crimes contra o sistema financeiro também admite. Terrorismo. Também é cabível a prisão temporária no tráfico de drogas. Tráfico de drogas aqui, a lei não diz quais são os crimes de tráfico de drogas, né? Mas a doutrina entende, e a jurisprudência também, tráfico de drogas são os crimes dos artigos 33, 34, 36 e 37 da lei de drogas. 33, 34, 36 e 37 da lei de drogas. Cuidado! O delito do artigo 35, que é associação criminosa, delito de associação criminosa, não admite a prisão temporária, porque ele não é considerado crime de tráfico de drogas. Associação criminosa, portanto, do artigo 35, não vai admitir. Bom, e a prisão temporária, ela é cabível para crimes hediondos. Muitos desses crimes que eu acabei de falar são hediondos. Cabível para crimes hediondos e equiparados, né? Crimes equiparados seriam tortura, terrorismo e o tráfico de drogas. Lembrem aí dos 3 T's. Terrorismo, tortura e tráfico de drogas. E os crimes hediondos, né? Então, crimes hediondos, aí eu vou falar só o que eu não falei ainda, né? Alguns crimes hediondos que eu já falei. Então, por exemplo, a lesão corporal gravíssima e a lesão seguida de morte. É crime hediondo? Bom, se a vítima for policial ou membro das Forças Armadas ou seus familiares, sim. Ok? É crime hediondo, uma lesão corporal gravíssima ou lesão seguida de morte, praticada contra agentes policiais ou das Forças Armadas ou contra seus familiares em razão disso, né? Em razão da função deles. É crime hediondo. Um estupro de vulnerável, cabe a prisão temporária, porque é crime hediondo, né? Claro que o estupro normal também é. Favorecimento da prostituição, artigo 218b de bola, crime hediondo, então cabe a prisão temporária. E o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo? É crime hediondo? Depende. Se for arma de fogo de uso restrito, é crime hediondo. O crime de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito é hediondo, cabe prisão temporária. Agora, se for arma de fogo de uso permitido, daí não é hediondo, daí não é crime hediondo, logo não cabe a prisão temporária. Então, se vocês souberem o rol dos crimes hediondos, vocês automaticamente já conhecem o rol da prisão temporária, daí vocês complementam ali com o rol do artigo 1º, inciso 3º, que tem outras hipóteses. Tem crimes que não são hediondos e que admitem a prisão temporária. Por exemplo, um roubo simples não é hediondo, uma extorsão simples não é hediondo e, no entanto, admite a prisão temporária. Ok? Legitimidade para requerer a prisão temporária. O juiz não pode decretar de ofício a prisão temporária. Não pode decretar de ofício. Precisa ter um requerimento do Ministério Público ou uma representação da autoridade policial. Ok? Essa representação da autoridade policial deve ser ratificada pelo Ministério Público, porque se o Ministério Público discordar do pedido de prisão temporária, não tem sentido o juiz decretar. Porque o Ministério Público é o titular da ação penal, né? Então precisa de um requerimento do Ministério Público ou uma representação da autoridade policial, e no caso aí tem que ser ratificada pelo Ministério Público. O juiz de ofício não pode decretar prisão temporária, a vítima também não pode requerer prisão temporária, não tem previsão legal para isso. Aliás, nenhum crime de ação penal privada admite a prisão temporária. Nenhum crime de ação penal privada admite a prisão temporária. Agora, às vezes é o seguinte, o Ministério Público ou a autoridade policial aí pedem a prisão preventiva e o juiz decreta a temporária. Isso é possível.
O pedido foi de prisão preventiva e o juiz decretou a prisão temporária. Isso é possível porque a prisão temporária é mais benéfica, porque tem um prazo de duração certo, né? Vamos lá. Evidente que a decisão que decreta a prisão temporária tem que ser fundamentada, ok? Da decisão que decreta a prisão temporária, cabe habeas corpus, não cabe recurso, mas cabe habeas corpus, e da decisão que indefere o pedido de prisão temporária. Se indeferiu, cabe o recurso em sentido estrito, por interpretação extensiva. A lei prevê o recurso em sentido estrito quando indefere prisão preventiva. Por interpretação extensiva, cabível também o recurso em sentido estrito quando indeferir prisão temporária. Artigo 581, inciso 5º do Código de Processo Penal. Então, quando o juiz decreta a prisão temporária, gente, ele vai mandar expedir o mandado de prisão em duas vias. Uma via é entregue para o preso e já serve como nota de culpa. Eles pedem duas vias. Uma via entrega para o preso já vai servir como nota de culpa, isso é como comunicação da prisão. O delegado de polícia só vai poder efetuar a prisão após o mandado de prisão. O delegado não pode prender antes do mandado de prisão, pois é proibida prisão para averiguação. Portanto, para prender precisa estar na posse do mandado, só após a expedição do mandado de prisão que o delegado de polícia vai poder executar a prisão, só após a expedição do mandado de prisão. Ok? A lei diz que tem que ter um juiz de plantão 24 horas para apreciação de pedidos de prisão temporária. Então, é juiz plantonista. Esse juiz plantonista, ele não se torna prevento para o processo, porque ele é um juiz plantonista. Então, ele não se torna prevento para a ação penal. O juiz, para preservar a integridade do preso, ele pode pedir para a autoridade policial apresentar o preso, ele quer dar uma olhadinha no preso, pode pedir informações para a autoridade policial sobre o preso, ok? Bom, qual é o prazo da prisão temporária? Em regra, 5 dias, prorrogáveis por mais 5. 5 dias prorrogáveis por mais 5. Exceção: crimes hediondos e equiparados, terrorismo, tráfico e tortura. Crimes hediondos e equiparados, 30 dias prorrogáveis por igual período, isto é, prorrogáveis por mais 30, ok? O juiz pode até decretar por um prazo inferior a 30 dias, se for crime hediondo, ou inferior a 5 dias para os demais crimes. Bom, a prorrogação, ela nunca é automática. A prorrogação vai depender de um novo requerimento do Ministério Público ou nova representação do delegado e de uma nova decisão do juiz. A prorrogação nunca é automática, vai precisar de um novo pedido e uma nova decisão fundamentada, ok? Bom, como que se conta esse prazo? O prazo se conta incluindo o dia do começo, nos modos do artigo 10 do Código Penal, segundo a posição dominante, que é uma prisão, né? Então, imaginemos. O prazo ele vai se contar da captura, não é da decisão, e sim do dia que foi capturado. Então, imaginemos, o juiz decretou a prisão temporária por 5 dias. No dia 10 de abril saiu a decisão, ok? No dia 13 de abril, o sujeito foi preso. 5 dias. Ele deve ser solto quando? Então, ele foi preso dia 13 de abril, às 22 horas. Então, 13 de abril já é um dia, porque inclui o dia do começo. O artigo 10, prazo penal, computa-se o dia do começo. Então, 13 de abril foi o primeiro dia, 14 o segundo, 15 o terceiro, 16 o quarto, 17 o quinto. Então, ele deve ser solto à meia-noite, tá? À meia-noite, em suma, 0 hora do dia 17, tá? Inclui o dia do começo. Como ele foi preso 13, então 13, 14, 15, 16, 17. 0 hora do dia 17, solta. Então, expirado o prazo sem prorrogação, ele deve ser solto imediatamente. É claro, salvo se houver uma decisão de prisão preventiva. Mas expirado o prazo sem prorrogação e sem que tenha sido decretada a preventiva, expirado o prazo sem prorrogação e sem que tenha sido decretada a preventiva, ele tem que ser posto em liberdade imediatamente. Por quem? Pelo próprio delegado. Esgotado o prazo, o próprio delegado já solta, não precisa nem de ordem judicial. Esgotou o prazo da prisão temporária, o delegado de polícia já solta e tem que soltar, sob pena de crime de abuso de autoridade. Artigo 4º,
A linha I da Lei 4898 de 65, que é a lei de abuso de autoridade. Tá? Então, expirado o prazo, a autoridade policial já solta, mesmo sem ordem do juiz. Agora, não pode soltar antes de expirar o prazo. Se o juiz decretou por 5 dias, para soltar antes dos 5, precisa de ordem judicial. Agora, se o juiz decreta por 5 dias e não houve prorrogação, expirado o 5º dia, o delegado já solta, sem precisar de um alvará de soltura. Agora, antes de expirar o prazo, precisa de uma ordem judicial para soltar. Por fim, o preso temporário, antes de entrar no cárcere, tem que fazer o exame de corpo de delito. E quando esgotar a prisão, quando ele for solto, tem que fazer o exame de corpo de delito de novo. São 2 exames de corpo de delito, antes de entrar na prisão e por ocasião da saída da prisão. E ele tem que ficar separado dos presos definitivos. Ele não vai poder ficar junto com os presos definitivos. Ok? É isso, um forte abraço, bons estudos.